Bom, pessoal, o Marcos Eberle, que tem participado dos podcasts do Vilela, né, do Inteligência Ilimitada, num desses cortes, eu não sei se é nesse primeiro vídeo ou no segundo, que eu vi pelo TikTok, Kawaii, ele fala que tem dinossauro na Bíblia. E ele fala que está no livro de Jó. Como eu já conheço esse argumento, né, de alguns religiosos que acham que tem dinossauro na Bíblia, eu vou fazer uma análise aqui com vocês sobre esse termo, né, sobre essa questão se realmente tinha ou não tinha dinossauros na Bíblia, tá bom? O que eles argumentam, pessoal, é o seguinte. No livro de Jó aparece um ser chamado Behemoth, que é aqui, ó. Contemplas agora o Behemoth que eu fiz contigo, que come a erva como o boi. Então alguns acham que essa palavrinha aqui seria uma referência a um dinossauro, tá? É uma teoria que alguns religiosos aí criaram. E é até engraçado, né, que os religiosos eles aceitam a existência de dinossauro, mas como ele não tem na Bíblia, então eles tentam encaixar o dinossauro na Bíblia, né? Para poder dar a entender que a Bíblia falava até de dinossauros. Agora, primeiro, quando que se situa a história de Jó? É uma pergunta honesta que eu faço, porque se Jó, se fosse um personagem real, que não é, mas vamos supor que fosse, e ele sabia da existência de um dinossauro, outros povos também deveriam saber ou mencionar a existência de dinossauros, né? Seres gigantes que passaram na Terra. Então, quando que se situa a história de Jó? É antes da criação? É depois da criação? É uma pergunta honesta. Outro ponto. Aqui ele está falando que ele fez o dinossauro com ele, ó. Ó, que eu fiz contigo ou com você, é a mesma coisa. Então o que Deus está dizendo aqui, o autor do livro? Ele está dizendo que quando Deus fez o Behemoth, foi na mesma época que ele fez o homem. Então, ó, quando eu fiz contigo. Aí eu pergunto, tem dinossauro lá na criação do Gênesis, na Bíblia? Porque se ele fez o dinossauro quando ele fez o homem, era para ter a narrativa da criação do dinossauro. Na verdade tem, pessoal, nós temos isso aqui, ó. Vamos ler primeiro o termo, mas vocês vão ver como tem, ó. Behemoth é o plural do termo Behalá. Inclusive é escrito da mesma maneira, tá? É só uma variaçãozinha. Que tem como significado diversos termos genéricos, como animal, que é o termo básico dele, besta, fera, comedor de capim, gado. Nada muito específico. Agora, quando é Behemoth, é só para exaltar a força e a grandeza desse animal. Então Behemoth é um Behalá, ou seja, é um animal grande e forte. E ele tem sim lá na criação do homem aqui, ó. Gênesis 1, 24. E disse Deus: produz a terra alma vivente, conforme a sua espécie, gado, répteis e feras da terra, aqui, ó, mesmo termo, Behalá, conforme a sua espécie, e assim foi. Então aqui em Gênesis nós temos uma referência de que Deus criou sim grandes animais junto com o homem. Isso explicaria esse versículo aqui de Jó que fala, ó, que eu fiz contigo. Então ele seria basicamente só um animal, tá bom? A tradição judaica dá algumas explicações, citando um animal místico do norte de Israel, mais precisamente um búfalo voraz no lago de Rulé. Outra explicação é que o Behemoth é um simples hipopótamo primitivo, cuja única diferença seria a cauda inervada mais forte do que a dos animais modernos. Então, alguns acham que seria basicamente um hipopótamo, basicamente isso. Mas seja como for, ele é só um animal. O termo Behalá dele aparece em outras passagens, em 190 para ser preciso, como por exemplo aqui no Salmo 73, 22. Ó. Assim me embruteci e nada sabia. Fiquei como um Bahalá, um animal perante ti. Então é o mesmo termo, só que aqui está no singular e ali em Jó está no plural. Então assim eu fiquei como um animal perante ti. Agora, segundo uma tradição judaica ortodoxa, a missão do Behemoth é esperar pelo dia em que Deus lhe pedirá para matar o Leviatã, uma criatura marinha tida por alguns como parecida com uma baleia. As duas criaturas morrerão no combate, mas o Behemoth será glorificado por cumprir a sua missão. Então a carne dos dois monstros será servida em banquete aos humanos que sobreviverem. Então aqui agora nós mudamos um pouco o entendimento do Behemoth, porque Leviatã é uma criatura mística, tá? Ele é uma criatura mitológica. E tem uma tradição que fala que haviam duas grandes criaturas, duas grandes bestas. Uma criatura das águas, que seria o Leviatã, e uma criatura da terra, que seria o Behemoth. E essa tradição aqui, essa fontezinha aqui desse trechinho do Wikipédia, eles se baseiam nessa profecia aqui, ó. Profecia não, perdão, nesse salmo de Davi, que fala assim, ó. Tu dividiste o mar pela tua força, quebrantaste as cabeças das baleias nas águas, fizeste em pedaço as cabeças do Leviatã, aqui, a serpente marinha, e o deste por mantimento aos habitantes do deserto. E um outro detalhe, tanto o Behemoth quanto o Leviatã, eles vêm da mitologia egípcia. Deixa eu mostrar aqui para vocês verem. Aqui é Gênesis, Behemoth,
Deixa eu achar aqui, Jó 40:15. Jó 40:15. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Aqui, ó, Behemoth. Ó, provavelmente um hipopótamo. Ó, e provavelmente esse termozinho aqui vem do Egito, tá? Porque eram criaturas míticas da mitologia egípcia. Vamos ver um pouquinho o Leviatã, aí talvez a gente tenha um entendimento melhor sobre o Behemoth. O termo Leviatã significa literalmente um monstro marinho, uma serpente. Ele aparece 6 vezes na Bíblia. E descoberta de escritos ugaríticos, que são anteriores à epopeia de Gilgamesh, inclusive, mencionam Leviatã como uma criatura mitológica. O termo Leviatã aparece 6 vezes na Bíblia, sendo as 2 primeiras vezes em Jó. Então, em Jó nós temos tanto o Behemoth quanto o Leviatã, e em 2 Salmos e no livro de Isaías. Vamos começar primeiro aqui com Isaías. Ó. Naquele dia o Senhor castigará com a sua dura espada, grande e forte, o Leviatã, serpente veroz. E o Leviatã, serpente tortuosa, e matará o dragão que está no mar. Então Isaías aqui está falando do quê? De mitologia. É uma mitologia egípcia. Esse trecho de Isaías ele é idêntico ao poema de Hashará, escrito em ugarítico, considerado um dos mais antigos do mundo. Então é bem provável que os antigos hebreus os conhecessem. É isso aqui, ó. Essas escritas aqui, acho que é cuneiforme que fala, que são as mais antigas do mundo. Conforme nós já vimos aqui em vídeos anteriores do canal, os autores da Bíblia, eles utilizavam as entidades mitológicas para confrontá-las, como por exemplo o Shedim, que eu já mencionei aqui em vídeo. Então o autor de Jó está usando esse poema propositalmente, aliás, Jó, Salmo e Isaías, tá? Para confrontar aqueles que tinham o Leviatã como uma divindade. No caso de Isaías, o Leviatã é frequentemente associado ao Egito, que nem o Behemoth, porque os egípcios tinham um deus do Nilo, que era simbolizado por um crocodilo. Já Ezequiel fala assim, ó, filho do homem, dirige o teu rosto contra o faraó, rei do Egito, e profetiza contra ele e contra todo o Egito. Ó. Então o oráculo aqui é contra quem? Contra o Egito. Então ele vai atacar o quê? As divindades egípcias. Fala e dize, assim diz o Senhor Deus, eis-me contra ti, ó faraó, rei do Egito, grande dragão que pousa no meio dos rios. Então aqui Deus está usando uma linguagem metafórica, né, para dizer que o faraó era um grande dragão, ou seja, um Leviatã. E que dizes, o meu rio é meu, e eu o fiz para mim. Mas eu porei anzóis nos teus queixos, e farei com que os peixes dos teus rios se apeguem às tuas escamas, e tirar-te-ei dos meios dos teus rios, e todos os peixes dos teus rios se apegarão às tuas escamas. Então você vê que tem uma ligação aqui do Egito com a serpente marinha, tá bom? Ugarit experimentou uma história muito longa. A cidade foi construída no local no período neolítico, por volta de 6000 a.C. A evidência mais antiga escrita da cidade é encontrada em alguns textos da vizinha cidade de Ebla, escrito por volta de 1800 a.C. Naquele tempo, tanto Ebla e Ugarit foram sob a hegemonia egípcia, o que mostra que o longo braço do Egito se estendia ao longo da costa oeste do mar Mediterrâneo. Ora, Ugarit está localizado no moderno leste Dias, Síria, cerca de mortos. Aqui está meio escrita a linguagem, leste, Dias, Síria, cerca de mortos na costa nordeste do Chipre, sob a costa da Síria. A população de Ugarit na época era cerca de 7.635 pessoas. A cidade de Ugarit continuou a ser dominada pelos egípcios através de 1400 a.C. Todos os comprimidos encontrados em Ugarit foram escritos no último período de sua vida. Os reis deste último período maior foram, aqui continua, tá? Aqui é só um trechinho de um desses e-books que eu não posso copiar e nem baixar. E no Salmo de Davi aparece exatamente a mesma profecia. Aqui, ó. Tu dividiste o mar pela tua força, quebrantaste as cabeças das baleias nas águas, fizeste em pedaços as cabeças do Leviatã, e o deste para o mantimento aos habitantes do deserto. Então aqui a gente vê que a Bíblia está falando o quê? De mitologia. Inclusive até um rapaz comentou comigo aqui no WhatsApp, né, que alguns evangélicos falam que o Leviatã é um demônio. Então para que Deus ia dar o demônio como alimento para os habitantes do deserto? Não faria nenhum sentido. É só mitologia, tá? Porque serpente muitas vezes na escritura é utilizado como simbologia para inimigos, ímpios. Inclusive lá no Gênesis, né? Então aqui diz assim em Provérbios, ó, não olhes para o vinho quando se mostra vermelho, quando resplandece no copo e se escoa suavemente. No fim picará como a cobra, e como o basílico morderá. Então aqui ele está falando o quê? De um povo inimigo. Os teus olhos olharão para as mulheres estranhas, o teu coração fará perversidades.
e será como se deita no meio do mar, e como que jaz no topo do mastro. E dirás: espancaram-me e não me doeu, bateram-me e nem senti. Quando despertarei, então beberei outra vez. Então o Leviatã aqui, ele está literalmente se referindo aos egípcios, algumas vezes atacando, né, os egípcios, que a gente viu ali do faraó do Egito, e outras vezes simbolizando os inimigos de Israel. Já no Salmo 104 ele fala assim, ó, ali andam os navios, e o Leviatã que formaste para nele folgar. E Jó, que é um livro poético, né, a gente sabe disso, não é uma história real, ele nem fica entre os livros históricos. O Leviatã, nesse caso, se refere ao juízo de Deus. Aqui, ó. E se esconderam no cume do Carmelo, buscá-los-ei, e dali os tirarei. E se dos meus olhos me ocultarem no fundo do mar, ali darei ordem à serpente e ela o picará. Então aqui Amós está usando uma linguagem poética para falar que Deus vai fazer um juízo. Ó. Se você se esconder no mar, eu vou mandar a minha serpente do mar, o meu Leviatã, ir lá te buscar. Então é basicamente isso. E aí em Jó 41 ele fala o mesmo, ó, poderás tirar com o anzol o Leviatã, ou ligarás a sua língua com uma corda? O que ele está dizendo? Ele está dizendo que Jó não era nada perante Deus, que Jó não poderia combater sequer um Leviatã, ou formar um Leviatã que Deus fez com ele. Então, resumindo, pessoal, Leviatã e Behemoth são criaturas da mitologia egípcia, eram animais grandes, um era um animal grande do mar, o outro era um animal grande da terra, e Jó está usando aqui basicamente uma linguagem metafórica apenas, ó. Contemplas agora o Behemoth que eu fiz contigo, que come erva como boi. Então é basicamente uma linguagem poética, metafórica, não é literal, tá? Então o Behemoth que as pessoas dizem que é um dinossauro, nada mais é do que uma criatura mítica, é um grande animal. Esse grande animal com certeza fazia parte da mitologia egípcia e está sendo usado aqui num livro poético, numa linguagem também poética e não literal, tá bom? Obrigado aí por ter assistido, paz a todos.